O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a missa votiva das chagas gloriosas de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma devoção antiga da Igreja e o formulário da missa se encontra no missal da congregação passionista. A devoção às chagas de Jesus é uma coisa comum. Porém, agora que estamos no tempo pascal, na primeira sexta-feira, logo depois do domingo da misericórdia, nós queremos recordar que estas chagas, hoje, são chagas gloriosas. Então não celebramos somente as chagas de Jesus, celebramos as chagas gloriosas. E o que é que essas chagas querem dizer? Vejam, nós sabemos que Jesus é Deus, Deus que se fez homem e morreu na cruz para nos salvar. Ao terceiro dia, depois da sua morte, ele ressuscitou. Ressuscitou com o poder do próprio Deus que ele era. Ele sendo Deus, ele voltou à vida. Enquanto homem, ele morreu. Enquanto Deus, ele permaneceu unido à sua humanidade. O cadáver de Jesus no túmulo estava ainda intimamente unido à segunda pessoa da Santíssima Trindade. A alma de Jesus, quando a gente morre, separa alma e corpo, não é isso? A alma de Jesus continuou sendo a alma da segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem. E então, ao terceiro dia, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, o Filho ressuscita, porque Ele tem poder de dar a vida e de tomá-la de volta. Jesus então venceu.
Ora, diante dessa vitória tão extraordinária, diante do fato de que Deus é onipotente, diante do fato de que Ele tudo pode fazer, Jesus poderia simplesmente ter ressuscitado sem nenhum sinal da paixão. Jesus não precisava ter ressuscitado com as chagas nas mãos, com as chagas nos pés, com as chagas no seu costado, no seu lado direito. Jesus podia ter ressuscitado perfeito, sem nenhum sinal das suas dores. Mas Ele não quis. Ele quis ressuscitar com estes sinais. Sinais agora gloriosos. Não são mais chagas dolorosas, não são mais chagas que fazem sofrer, mas são sinais de vitória. Chagas, sim, abertas, coração ferido, mas gloriosas chagas. Gloriosas porque são sinal de um amor que venceu. O amor venceu o pecado. O amor venceu Satanás. Ele se entregou e, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E amando, aqui veio a grande derrota de Satanás. Na cruz, Satanás foi derrotado. Por aquelas chagas de amor, Satanás foi derrotado. Pelas chagas dolorosas da paixão, Satanás foi derrotado. E agora Jesus exibe esses sinais de vitória, dos quais os infernos têm horror. O diabo e os seus anjos têm pavor das chagas de Cristo, porque elas brilham e mostram a vitória de Deus. Você poderia dizer assim: ah, mas isso tudo, padre, é simplesmente um símbolo, é simplesmente uma coisa poética, não é bem as chagas de Cristo. Não, meu querido, eu estou falando realmente de chagas históricas, verdadeiras e reais, e que ainda existem hoje, lá junto de Deus na eternidade. O corpo de Cristo glorioso, hoje, exibe as suas chagas gloriosas, porque Deus assim quis. As chagas de Cristo mostram que o corpo ressuscitado e glorioso é o mesmo corpo que foi crucificado. As chagas de Cristo mostram que não é que Jesus morreu, foi sepultado e o corpo dele está apodrecendo em algum lugar e de repente Deus ressuscitou ele com outro corpo, de outro jeito, em outro lugar. Não. As chagas gloriosas de Cristo nos mostram que o mesmo corpo sepultado ressuscitou ao terceiro dia. É identidade numérica, é o mesmo corpo de Cristo. E isto, meus queridos, para nós é grande consolação e grande confusão para os infernos, porque o mesmo corpo, a mesma humanidade que foi defraudada, que foi injustiçada, que foi escarrada, que foi vilipendiada, que foi sofrida e recebeu todo tipo de ultraje na paixão, esta humanidade agora bendita, o coração bendito de Cristo, transpassado pela lança, é a humanidade gloriosa. E por isso a igreja sempre encontrou na veneração dessas santas chagas algo de muito concreto. São João, que foi o único
apóstolo presente na hora que o coração de Jesus foi transpassado pela lança, São João, misticamente, insiste nestas chagas. São João diz, ele que reclinou a cabeça no peito de Jesus na última ceia, ele que colocou a cabeça lá no lugar onde a lança depois iria transpassar o coração de Jesus, ele que reclinou a cabeça no lado de Jesus, ele agora vê aquele coração bendito, cheio de amor, injustiçado e transpassado com a lança no Calvário. Aquilo deve ter causado em São João uma purificação extraordinária. Experimentar o amor de Cristo na última ceia, reclinando a cabeça no seu lado, e depois ver aquela injustiça realizada contra Cristo, contra o seu Mestre amado, sendo transpassado pela lança. E é por isso que Deus, de forma especialíssima, fez com que São João fosse o grande cantor das chagas de Cristo. É ele, o apóstolo, que diz no seu Evangelho: Tomé, vê as minhas chagas, põe tua mão no meu lado direito, mas não seja incrédulo, mas fiel. Crê, Tomé. É o próprio São João que insiste nessas chagas. Quando no Apocalipse ele apresenta Jesus glorioso, o Cordeiro, imolado, mas de pé, imolado com as chagas, mas de pé, ressuscitado. E a igreja, quando vê que os seus fiéis recebem a comunhão, ela quer que nós nos recordemos destas chagas de forma especialíssima. Todos nós conhecemos a oração: Alma de Cristo, santificai-me. Nesta oração nós dizemos a Jesus: dentro de vossas chagas escondei-me, do espírito maligno defendei-me. As chagas de Cristo são cavernas de amor na qual nós podemos nos refugiar na hora da provação, na hora da tentação, na hora do ataque do inimigo. É lá, na hora do furacão, na hora em que a fúria dos infernos vem contra nós, que nós podemos e devemos nos refugiar. Dentro de vossas chagas escondei-me. Do espírito maligno defendei-me, não permitais que eu me separe de vós. Mas, meus queridos, para que isso aconteça, não é necessário somente a gente fazer essa oração. É necessário que você enxergue que você também tem chagas. Hoje, nessa vida, aqui na terra, nós carregamos chagas não gloriosas, nós carregamos chagas dolorosas. Mas Deus quer que estas chagas dolorosas que nós hoje carregamos sejam um dia transformadas, ressuscitadas, transfiguradas gloriosamente como chagas de luz. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela, em 1888, sofreu enormemente com a doença do seu pai, São Luís Martin, ela confidenciou para suas irmãs: quando eu ressuscitar, de todas as chagas que eu tive nesse mundo, as chagas mais gloriosas que eu irei exibir diante de Deus serão as chagas da doença do meu pai. Grande vitória de conseguir transformar a dor em amor. Somente a graça de Deus é capaz de fazer isso.
Hoje, nós ainda não temos as chagas gloriosas, mas nós temos à nossa disposição a graça de Deus que quer transformar a nossa dor em amor. Qual é a sua dor? Quais são as suas chagas? O que é que está fazendo você sofrer hoje? Pode ser que sejam as chagas mais dolorosas da sua vida, pode ser que não. Pode ser que seja simplesmente mais uma dessas chagas ordinárias, normais do dia a dia. Mas é importante que você pegue a sua dor, que você sofre justa ou injustamente, não interessa. Apresente a nosso Senhor e diga: Senhor, estas chagas que eu adquiri, seja pelos pecados dos outros, seja por meus próprios pecados, estas chagas que estão aqui latejando de dor, essa injustiça que eu vivo, seja ela injustiça feita pelos outros, seja injustiça feita por mim mesmo, eu quero carregá-las com amor. Dai-me, Senhor, fazer a vossa vontade. Não permitais que eu me separe de vós. Defendei-me das tentações do inimigo que querem que eu, por causa da dor e das chagas, traia Jesus, abandone Jesus, negue Jesus. Não permitais, Senhor. Eu quero me esconder dentro de vossas chagas, eu quero me esconder dentro do vosso amor, eu quero me esconder para dali tirar a força para transformar essas chagas de dor em chagas de amor, para que um dia eu possa exibi-las gloriosas no céu. Meus queridos, muita coragem, saibamos que tudo, absolutamente tudo, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a coisa é a seguinte: amar Deus. Não deixe que o momento da provação, o momento da tentação, do desafio, seja um momento de você deixar de amar a Deus traindo com o pecado. Aí não. Aí nem tudo contribui para aqueles. Deus não está prometendo que tudo contribui para o bem daqueles que traem a Deus. Deus está dizendo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, amam no meio da dor, como Jesus amou, amam sabendo transformar a dor em amor, a ofensa em perdão, a injúria em bênção. Vamos pedir a Deus esta graça. Não permitais que eu me separe de vós. Então hoje, ao receber a comunhão, seja que você possa receber a comunhão sacramentalmente no final desta Santa Missa, seja que você não tenha condições de comungar sacramentalmente hoje, mas possa comungar espiritualmente, faça isso, se recolha dentro das chagas gloriosas e amorosas de Jesus, aquelas chagas que um dia impressionaram tanto o coração do discípulo amado São João, aquelas chagas benditas e gloriosas que Jesus exibe como sinais de vitória junto do trono do seu Pai. Corra para lá. Hoje, o que nós vivemos como dor, viveremos como vitória. Mas para isso, é necessário que nós recebamos a graça de transformar a dor em amor. Então, coragem, peça. Deus quer dar isso. Essa é uma certeza. Deus quer lhe dar essa graça. Pegue suas dores que você sofre, justa ou injustamente, e transforme em amor a Cristo. Oh, meu bom Jesus, dentro de vossas chagas escondei-me, do espírito maligno defendei-me,
na hora da morte chamai-me, mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, exibindo também eu minhas chagas gloriosas, por todos os séculos dos séculos. Amém.